Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Sarau da Casa Azul podcast. Neste novo episódio, Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar com o professor Antônio Carlos da Silva, que é historiador e atualmente professor do Centro Universitário Geraldo de Biase. Antônio possui graduação em História pelo Centro de Ensino Superior de Valença, mestrado em História pela Universidade Severino Sombra e doutorado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, ele publicou com Gislaine Braz e Ancena o livro A Introdução do Café no Vale do Paraíba do Sul, que integra a coleção Vale do Café. Também é um dos organizadores do livro História da Imprensa, Cotidiano, Poder e Circulação de Ideias no Vale do Paraíba, recém-lançado em dezembro de 2020, que é resultado de uma pesquisa realizada por um grupo de estudiosos que estuda a imprensa na região. Aliás, essa pesquisa é vinculada ao grupo Imprensa e Circulação de Ideias e Papel dos Periódicos nos séculos XIX e XX, da professora pesquisadora Isabel Lustosa, da Casa de Rui Barbosa. Além disso, ele é maestro da Orquestra de Câmara do Jardim Valença e desenvolve pesquisas sobre a história da região. E é sobre isso, sobre o Vale do Paraíba e suas histórias, que vamos conversar. Antes de tudo, aproveitamos para agradecer a participação do professor Antônio neste episódio e agradecer também aos nossos ouvintes. Professor Antônio, muito obrigada. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Você mora em Valença, município às margens do Rio Paraíba do Sul, uma cidade conhecida também como Princesa da Serra, Cidade da Seresta, Cidade dos Marqueses e também como a Cidade da Leitura. Além de historiador, você é professor universitário e maestro, como eu disse. Como é desenvolver essas duas atividades e como tem sido isso ao longo dessa pandemia que abateu não só o Brasil, mas o mundo, afastado do palco e também da sala de aula? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico imensamente feliz de poder participar desse programa. Recentemente, tenho me dedicado muito a tentar entender essas novas mídias e como essas novas mídias podem colaborar com o desenvolvimento da história, da historiografia, da difusão. Então, parabenizo vocês pelo programa, pela iniciativa e agradeço. Eu sou apaixonado pela história do Brasil, pela história da minha cidade, pela história da região. Eu, como vocês falaram, eu moro em Valença, uma cidade que é carregada de história, carregada de informações, é uma riqueza cultural muito grande que tem na cidade, que poucas pessoas conhecem. Muitos moradores mesmo não conhecem a história dessa região. Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado um pouco mais a isso, a falar um pouco dessa história. E eu utilizo tanto a música como a história para poder levar cultura, para levar cultura para as pessoas de modo geral. E eu tenho feito isso tanto na forma acadêmica como nas mídias sociais, através do YouTube, Instagram, Facebook. Enfim, é um processo que tem me trazido bastante prazer. Professor Antônio, muito prazer e muito obrigada pela sua participação. A sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado tiveram como objeto a região de Valença. Você abordou temas como a sociedade valenciana, o cotidiano da imprensa, o espaço público e as redes de sociabilidade do século XIX, bem como a história da nobreza cafeira. Você poderia nos falar um pouco sobre a importância da cidade de Valença na história do Brasil no século XIX e como foi desenvolver essas pesquisas, como foi estudar um objeto de pesquisa que é uma região, ou seja, a região do Vale do Paraíba, que parece muito próximo à sua realidade e ao seu cotidiano? Para mim, como falei, é um prazer falar da minha região. E o que me levou a estudar isso foi o seguinte: eu estudei música primeiro, me formei em regência, e aí, de repente, eu decidi fazer algo diferente. Por motivos pessoais, eu decidi fazer algo diferente, e a faculdade de História me pareceu uma boa opção na época. Eu estudei aqui em Valença mesmo. Eu sou encantado por história do Oriente Antigo, Egito, Pérsia, Irã, Iraque. Eu sou encantado por essa história.
Só que isso era muito distante da minha realidade. O que eu vou estudar isso? Não vou conseguir levar nada adiante. E aí uma coisa me chamou bastante atenção, que foram 2 livros que eu li na época da faculdade. Um livro foi da professora Lúcia Bastos, com o professor Humberto Machado, ela da UERJ e ele da UF, chamado O Império do Brasil. O livro falava sobre, né, toda a formação do Império do Brasil, toda a estrutura do Império do Brasil, e chegava no Vale do Café, falava que o Vale era uma região que dava sustentação econômica e até política para o Império do Brasil. E aquilo me chamou bastante atenção, porque muitas perguntas começaram a ser feitas na minha cabeça. E depois eu li um livro também de um professor na faculdade, O Visconde do Rio Preto, do professor Rogério Jader. E esse livro do Visconde do Rio Preto era um livro muito interessante, porque falava de uma coisa que me chamou bastante a curiosidade, porque o Visconde do Rio Preto foi um cara que eu nunca tinha ouvido falar nesse personagem, e de repente eu descubro que todas as estruturas na cidade, né, o principal colégio, água, os principais prédios históricos da cidade, Câmara, Santa Casa, tudo isso foi construído por esse personagem. E eu falei, poxa, e ninguém sabe disso. Nós estudamos história, moramos aqui, nós não sabemos disso. Então aquilo me chamou bastante atenção para tentar entender um pouco o Visconde do Rio Preto. E eu reparei que ele criou também uma construção mitológica em torno dele. Então ele foi um personagem que ele mandou fazer muitos retratos, ele dominava a cena política da cidade. E eu reparei, poxa, está faltando muita coisa nesse livro. E eu reparei que ele, curiosamente, ele morreu no dia do aniversário dele. Falei, poxa, quanta coisa. E a partir daquilo ali, a partir da graduação, eu me pus a investigar, então, esse Visconde do Rio Preto. No início, as pessoas até me criticavam por isso, porque achavam que eu estava exaltando um barão do café. E, na verdade, não era nada disso, né? Porque existe toda uma crítica aos chamados barões do café, porque eram pessoas que tiveram toda a sua riqueza construída em cima da exploração do braço dos escravizados. Mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era entender, por exemplo, as origens da minha cidade. E aí eu fui investigar o Visconde do Rio Preto, fiquei encantado por entender algumas coisas da minha cidade. Algumas coisas começaram a fazer sentido, e os nomes das ruas começaram a fazer sentido, os nomes das praças começaram a fazer sentido. E aí, imediatamente, eu propus a um professor que começássemos a pesquisar sobre isso, meu orientador na graduação. Ele falou, olha, não tem documento sobre isso. E aí, nós começamos a procurar esses documentos, fomos à Câmara Municipal, à Santa Casa, à igreja, e uma constatação, os documentos, quando existiam, estavam ou em mau estado de conservação, ou estavam muito sujos, jogados, não estavam bem armazenados. Na época, nós propusemos à instituição a criação de um centro de documentação histórica, que foi criado, e isso nos possibilitou acesso a vários documentos, a limpar esses documentos, a tratar esses documentos, mas também a conhecer muitas realidades. Eu aproveitei disso para poder escrever minha monografia de especialização, mas foi no mestrado que realmente eu desenvolvi esse trabalho de pesquisa, no qual eu consegui entender um pouco das redes de sociabilidade que se articularam em torno do Visconde do Rio Preto. Então, assim, o Visconde do Rio Preto, na verdade, ele era um líder político, ele era um chefe político na cidade. Isso me chamou bastante atenção, porque até então apenas Vassouras era tomado como referência. E toda a bibliografia disponível era referente a Vassouras. E eu comecei a reparar que, embora houvessem várias semelhanças, mas também haviam várias peculiaridades. Vou dar um exemplo para vocês. Em Vassouras, 3 famílias dominaram: a família Ribeiro Avelar, a família Werneck e a família Teixeira Leite. Em Valença, por exemplo, várias famílias dominavam, eles se articulavam para ficar no poder, não era só 1, 2, 3 famílias.
Então isso fazia com que a cena política na cidade ela se desse de uma forma diferente. Além disso, a localização geográfica de Valença, que tem um acidente geográfico dividindo Valença e Açores, por exemplo, que dificultava o transporte do café. Então, Valença, eu acabei descobrindo que Valença teve migração de alemães na década de 1850, inclusive ano que vem estou lançando um livro sobre isso. Eu comecei a perceber que a cidade, eu morando aqui, eu não sabia que a cidade, ainda nos dias de hoje, tem a segunda maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Ainda nos dias de hoje. É menor apenas do que Campos. Então, nós começamos a perceber uma série de realidades que nos chamavam bastante atenção. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu queria fazer algo diferente. Eu fui estudar imprensa, porque quando você vai estudar imprensa no Brasil, quais os jornais que se estudam? Estudo jornais produzidos no Rio de Janeiro, alguns jornais produzidos no Nordeste. Mas o que poucas pessoas sabem é que, já na região, o primeiro jornal que surgiu foi o Astro Resendense, de 1831. E aqui em Valença foi um jornal O Valenciano, de 1832. E quando eu propus isso, a gente até não tinha acesso a esses jornais, a minha ideia era estudar os jornais da década de 1860. E aí, durante o doutorado, eu acabei descobrindo esses jornais digitalizados na Biblioteca Nacional. Na verdade, eles ainda não tinham sido digitalizados, mas através da intervenção da minha orientadora, a professora Tânia Bessoni, esses jornais entraram numa fila de digitalização e foram disponibilizados. E aí nós reparamos que esses jornais, eles tinham algum objetivo. Por que esses jornais eles eram publicados? Primeiro que eles eram muito caros. É porque esses fazendeiros, eles queriam se articular politicamente. E a ideia desses jornais era para fazer exatamente circular opinião, ideia. E interessante, o que eles defendiam nesses jornais: a lavoura e a família. A lavoura era a grande propriedade rural, a monocultura, o agronegócio, e a família deles. Então, ali isso tudo fica muito explícito. Então, eu reparei que personagens lá da década de 1830, que naquela época eram muito jovens, vou citar exemplo do Conde de Baipendi, que na época tinha 20 anos, que é um dos fundadores, ele era filho do Marquês de Baipendi, na época ele tinha 20 anos. Lá na década de 60, 1860, ele vai se tornar um dos homens mais poderosos do Império. Presidente da Câmara, depois presidente do Senado, e é um personagem que, curiosamente, aí fica uma questão. Quando ele toma posse no Senado, em 1871, ele faz um juramento, o Luzimar, que a escravidão no Brasil não acabaria enquanto ele vivesse. Ele faz isso. E aí, uma curiosidade, eu ainda não tive tempo de pesquisar isso, ele morreu em novembro de 1887, tá? Ele era presidente do Senado do Império, e a votação, para vocês terem uma ideia, a votação da Lei Áurea só foi possível após a morte dele. Então, são essas questões que a gente começa a investigar, porque esses personagens, eles tinham um capital político enorme. E isso me chamou bastante atenção. Então, nessa ideia de estudar o cotidiano, eu queria entender como que esses personagens eles se articulavam e como eles dominaram a cena do Império do Brasil. Por que a escravidão não acabava no Brasil? Porque eles não permitiam que acabasse. Na década de 1860, quando a emancipação da escravidão ela foi colocada em pauta na discussão, aqui em Valença, por exemplo, os fazendeiros se articularam, criaram um jornal, criaram associações, criaram grupos, inclusive colocaram o Marquês de Olinda, fazendo parte da Santa Casa de Misericórdia aqui de Valença, exatamente para criar esses laços de compadrio, de solidariedade, para que isso interferisse. É por isso que eu fui estudar o cotidiano, para entender, por exemplo, como que eles interviram na lei do ventre livre e como que eles foram indenizados. Por isso que é bastante interessante. E uma vez o professor José Murilo de Carvalho ele me perguntou se eu estudava Valença porque eu era bairrista, né? Ele não fez essa pergunta de uma intenção ruim, mas porque tem tão poucas pessoas que tinham ouvido falar de Valença. Olha, e aí eu respondi para ele, não, eu não acho que eu sou bairrista, eu estou pesquisando aquilo que eu
estou vendo na minha cidade. Além de que serem trabalhos inéditos, aquilo que poucas pessoas conhecem. Então, eu tenho estimulado meus alunos, hoje eu tenho o privilégio de poder estar publicando livros com os meus ex-alunos, frutos de trabalho de graduação, pesquisas. Alguns estão fazendo mestrados, outros já estão fazendo doutorado, e nós estamos começando a estudar, a entender um pouco mais essa engrenagem política, econômica e social que era o Vale do Café. Então, hoje eu estimulo trabalhos não só sobre Valença, mas sobre toda a região do Vale do Café. Então, além das aulas, você tem projeto de divulgar essas histórias da região do Vale do Paraíba, das fazendas de café, através de vídeos que a gente encontra no Facebook, por exemplo, né? Além de divulgar, você desenvolve pesquisas, como você falou, sobre a mais recente descoberta de imigrantes alemães para essas fazendas. E porque a gente, como você colocou bem, a gente tem uma ideia, né? Ficou consagrado, na verdade, na história do Brasil, a vinda de imigrantes alemães para o sul do Brasil, não para as fazendas de café do Vale do Paraíba. É muito interessante essa descoberta, né? E você poderia falar um pouco mais sobre essa história, até porque na minha pesquisa, na minha última pesquisa, né, para a PUC, eu estudei a vinda da família, dos antepassados da família do meu filho, que foram para uma dessas fazendas, a fazenda de Tancredo Nery Ribeiro, a família Nery Ribeiro, que foi uma família aparentemente bem importante também. E eles eram italianos e chegaram em 1897. Essa descoberta eu consegui realmente na hospedaria, quer dizer, no arquivo do Juiz de Fora, que tem todo o acervo da hospedaria Horta Barbosa, que recebia esses imigrantes, né? Que também é uma história bastante interessante. Você poderia falar um pouco mais sobre o seu projeto, divulgar essas histórias pelos vídeos? Como é que você desenvolve isso? Você pretende fazer um canal? Tem um canal já? E sobre esses alemães? Bom, isso surgiu há 10 anos atrás, porque até então eu tinha um objetivo puramente acadêmico. Há 10 anos atrás, o proprietário do Hotel Fazenda Florença, o Dr. Paulo Roberto dos Santos, ele queria criar um produto turístico, no qual nós faríamos um sarau histórico teatral, uma peça de teatro, e nós contaríamos a história do Barão de Guaraciaba. E o que me chamou bastante atenção é porque eu já tinha ouvido falar do Barão de Guaraciaba, que era o Francisco Paulo de Almeida. O Barão de Guaraciaba, para quem não sabe, ele foi um fazendeiro da região, foi muito rico. O que chamou atenção era por fato dele ser negro. Bom, essa é uma discussão que a gente ainda tem que fazer, porque negro, branco, né? Hoje a gente tem fortes indícios que, por exemplo, a família Nogueira da Gama, eles eram mulatos. Então, enfim. Mas essa é uma outra discussão. E aquilo que me chamou bastante atenção, eu fui bastante relutante, porque eu não queria fazer aquilo. E ele me falou, olha, eu estou te convidando, porque eu sei que você é historiador, que você toca violino, você canta, e porque o Barão de Guaraciaba era negro. Então a gente precisa de alguém para fazer isso. E eu aceitei o convite. O que me espantou foi a repercussão que isso tudo teve e ainda tem. Olha, eu nunca dei tanta entrevista, eu nunca participei de tanta filmagem, eu nunca participei de tanta coisa, como a partir daquele momento. E aí eu reparei que as pessoas queriam saber um pouco mais de história. História era, pela primeira vez eu comecei a entender que história era um produto comercial e as pessoas estavam dispostas a pagar, a ver. Eu falei, poxa, beleza. Eu comecei a entender um pouco mais, ver que as pessoas, elas saem da Europa para vir entender um pouco mais sobre as fazendas de café. Elas querem saber mais. Então é muito comum nós recebermos franceses, russos, né, americanos, é muito comum isso. Há 10 anos que eu faço trabalho lá na fazenda, depois comecei a ter contato com outras propriedades. Como eu tinha um objetivo acadêmico, até 2016 eu defendi minha tese. A partir daquele momento eu me pus a tentar achar um caminho de divulgar isso. Comecei com os meus alunos na graduação, comecei a levar os meus alunos um projeto chamado Tour Histórico e fazer um jantar imperial com os meus alunos da graduação. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar com eles durante 4 anos, então desenvolvo esse projeto ao longo de 4 anos. Então nós criamos um roteiro. Nós visitamos o centro do Rio de Janeiro, os museus do centro do Rio de Janeiro, nós vamos a Petrópolis, nós vamos a alguma fazenda aqui do centro do sul fluminense e nós vamos, geralmente, a Ouro Preto também entender a relação que nós temos, que a nossa região tem com o ciclo do ouro, porque as famílias que para cá vieram são todas famílias originárias de Minas Gerais. Então, inclusive, a nossa região, a nossa cidade,
ela foi criada exatamente para controlar o fluxo de contrabando de ouro vindo das Minas Gerais. Então, a gente tem esse projeto, pelo menos 2 ou 3 anos, nós passamos por todos esses lugares, e aquilo culmina com uma grande exposição, com um grande espetáculo feito pelos alunos. Mas é algo muito interno. Ano passado, por acaso, um belo dia eu cheguei, eu estava em frente ao Colégio Teodorico Fonseca, aqui em Valença, onde foi residência do Visconde do Rio Preto. Eu pedi, uma amiga estava passando, pedi, você poderia gravar um vídeo? Fiz ali falando sobre o que era aquela casa. Aquele vídeo no Facebook, ele teve 20 mil visualizações, o que me espantou, me chamou muita atenção, aquilo realmente me espantou, porque eu jamais tive isso, nunca imaginei. Coloquei no meu perfil. E aí eu decidi criar vídeos pequenos, vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. E as pessoas começaram a seguir. Eu criei uma página, eu não entendia nada. Olha, confesso que eu ainda não entendo. Hoje eu estou caminhando. Eu criei uma página no Facebook. Essa página, ela começou a crescer, ela não é muito grande, ela só tem 2 mil seguidores, por enquanto, mas comecei a produzir esse material para lá. Do ano, eu criei todo um projeto, toda uma estrutura para criar essa página, mas veio a pandemia e nós ficamos com acesso restrito, né? Nós tivemos um problema de circulação nos lugares, né? Então, a página ficou parada esse ano por conta disso, por conta da pandemia. E eu fui me dedicar também no meu trabalho. A gente começou com o ensino remoto, atualmente eu coordeno a extensão universitária. Eu tive que me dedicar um pouco mais a algumas coisas, mas eu não deixei de produzir. Só que agora eu comecei a produzir vídeos um pouco maiores, com 5, 6, às vezes 10 minutos, e esses vídeos são direcionados mais para o YouTube. Comecei, mas ainda de forma muito devagar, porque eu comecei a perceber que as pessoas, elas querem ter acesso a essas informações. E eu comecei a ter feedbacks. Essa semana eu reparei que as minhas visualizações no YouTube, 20% vêm da Europa. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu falei, bom, vamos falar sobre temas das nossas pesquisas. E uma coisa que chamou bastante a atenção dos vídeos mais visualizados é esse que eu falo da imigração alemã. A imigração alemã, ela se dá para cá por 2 motivos. Olha que interessante. Primeiro motivo, que eles queriam, em 1850, tem a Lei Eusébio de Queiroz, que interrompe o tráfico internacional de escravos. Isso tinha por finalidade resolver um problema econômico dos grandes proprietários, que estavam endividados e tudo mais, mas já iniciava uma política brasileira de branqueamento. Inclusive, o Visconde de Baipendi, lá em 1833, ele já falava isso para Valença. Ele falava abertamente que seria bom se pudesse trazer europeus para o Brasil para melhorar a raça brasileira. E quando acaba o tráfico em 1850, eles precisavam de gente, porque era o auge da produção de café aqui na região. Se vocês pegam a década de 1850 e 60, é quando mais se produziu café, tanto em Valença quanto em Vassouras. E aí eles precisavam de braços. O que eles fizeram? Eles contrataram um agente que foram para países, né, os chamados principados alemães. Então foram para a Bavária, Turingia, Prússia. E lá eles pagaram anúncios convidando as pessoas a virem trabalhar no Brasil. E a sistema de colonato. Eles pagariam todo o transporte da pessoa, a pessoa não gastaria nada, ela chegaria aqui, ela trabalharia e pagaria dívida com o seu trabalho. Então, várias colônias foram criadas. Aqui em Valença foram criadas 3 colônias. A colônia da Independência, do Visconde Nogueira da Gama, da Fazenda Independência, a colônia Santa Rosa, do Visconde de Baipendi, e a colônia de Coroas, do Marquês de Valença. Ao todo, vieram para cá aproximadamente 1.000 imigrantes alemães. E eles trabalharam aqui por 10 anos. Tá? E o interessante é que o Visconde Nogueira da Gama, ele, no relatório que ele manda para o ministro do Império, ele está encantado com o sistema e fala, poxa, isso é muito bom para a gente. Isso é muito bom. Por quê? Eles não precisavam comprar ninguém. Eles pagavam apenas pelo que as pessoas trabalhavam. Então, a lucratividade para eles era algo muito grande. Então ele queria mais que aquilo desse certo, só que tinha um problema. Nas cartas que os alemães mandaram para os seus familiares, nós começamos a perceber que esses alemães, eles não estavam satisfeitos em trabalhar no mesmo lugar que os escravizados. Tem uma expressão muito forte, mas isso está nas cartas que eles enviaram. Eles não reclamaram do trabalho, eles achavam que era um absurdo
eles, que já viviam dentro de um processo de eugenia na Prússia, aquela região dos Principados Alemães, eles terem que dividir o local de trabalho, e aí abro aspas, né, porque é uma citação deles, abro aspas, com os pretos boçais. Eles levam 10 anos para pagar a dívida, e depois de 10 anos eles vão embora. E eles vão para passam por Juiz de Fora, ficam um tempo em Juiz de Fora e vão para o sul, que se adaptaram melhor ao sul do Brasil. E a nossa região aqui, ela teve muitos imigrantes, teve judeus que vieram para cá, portugueses, depois, a partir da década de 1870, um número muito grande de portugueses começa a vir para cá. E aí depois, no século XX, nós vamos ter os sírio-libaneses, japoneses, enfim. Aliás, os chineses já vieram para a região em 1833, para Piraí, porque uma coisa que poucas pessoas sabem e que eu discuto nesse livro da introdução do café é que o café ele não era unanimidade. Foram necessários fazer alguns estudos para chegar a um lobby de que o café era mais viável, porque até então eles queriam plantar chá. Por isso trouxeram os chineses para a região em 1833. Ela tem muita história, a nossa região, né? A nossa região ela tem muita coisa. Você falou da questão das gravações dos vídeos e da circulação que você faz com os seus alunos. Então me veio aqui à mente a questão da pandemia, toda a suspensão dessas atividades. Então me vem a pergunta: qual a sua expectativa para o retorno dessas atividades em Valença e nos municípios ao redor? Porque a gente sabe que muitas dessas cidades dependiam também do turismo, com destaque para a sua história e sua gastronomia, na visitação dessas antigas fazendas de café, que se tornaram verdadeiros pontos turísticos, hotéis, fazendas. Como que você imagina que será esse retorno? E você sabe dizer qual foi o impacto dessa pandemia para essa região? O impacto para a região foi devastador. Foi devastador porque fechou tudo. Então, eu não tenho números aqui precisos, mas como eu lido com essas pessoas, eu tenho muitos amigos que perderam emprego. Eu ganho dinheiro com esse segmento do turismo, mas eu não vivo desse segmento. Então, eu, por exemplo, eu tive todos os meus contratos cancelados, dos saraus que nós tínhamos, contratos cancelados. Agora, por trás de tudo isso, tem uma grande equipe, tem uma grande estrutura. E a hotelaria, ela sofreu muito com isso. Então, teve que demitir muito, teve que reduzir o quadro, os hotéis absorveram um prejuízo muito grande, porque muitos hotéis, eles têm os seus custos, eles têm a receber, mas também eles têm a pagar. E quando fecharam, sem uma programação, fecharam de uma forma bruta, conheço casos de hotéis que tinham estoque de alimentos, aí para 2, 3 semanas, e esses alimentos eles se perderam. A alta temporada aqui na nossa região é entre abril e outubro. Então, em abril, o movimento já começa a melhorar. Então, quando fechou lá em março, a hotelaria estava se preparando para começar uma nova temporada. Nós estávamos pensando em lançar um novo sarau, enfim, os festivais, nós estávamos fechando todas as agendas de festivais, enfim. Então, o impacto foi enorme. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e foi inclusive um proprietário de hotel que me falou isso, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, nós devemos nos preparar para o retorno. Por quê? As pessoas agora, elas estão preocupadas com a cura do corpo, mas ano que vem as pessoas estarão preocupadas com a cura da alma. E aí as pessoas vão querer viajar, as pessoas vão querer consumir arte, vão querer consumir cultura, porque é isso que mexe com a alma das pessoas. Hoje, e aí eu digo inclusive por mim, eu estou me preparando, eu tenho conversado com alguns hotéis, tenho conversado com proprietários de agências e tudo mais. Nós estamos criando alguns produtos. Um desses produtos que eu estou criando é um sarau no qual eu falo sobre a história do Brasil através da música. Então, eu não vou me caracterizar de barão, de nada assim, mas durante 1h, 1h10, mais ou menos, eu conto um pouco da história do Brasil através de músicas, tocando piano, enfim. A perspectiva, no meu ponto de vista, óbvio que tudo depende da chegada da tal vacina, né, da vacinação, tudo depende disso, mas eu tenho visto os hoteleiros, as agências se organizando, se adaptando, porque é fato que a pandemia não vai acabar no primeiro dia que chegar a vacina. Então, nós ainda passaremos 2021 nos adaptando, abrindo gradativamente e tal.
Mas eu, particularmente, estou bastante otimista com o reaquecimento do turismo na nossa região por conta disso. Me foi feito um projeto e eu achei muito interessante, porque eu não sabia que muitos desses agentes de turismo, eles começaram a assistir o meu canal no YouTube. E aí a gente vai começar a espalhar plaquinhas com QR Code em vários pontos da cidade, e eu vou começar a gravar vídeos falando sobre aquele local, falando sobre a história daquele lugar e tudo mais. Então a pessoa acessa aquilo ali, ela entra naquilo ali, ela já vai diretamente para a minha página para assistir um pouco sobre a informação daquele prédio, sobre o contexto histórico daquele local. É um dos projetos que nós temos para 2021. Então, nós estamos nos organizando, mas, é claro, enquanto não houver a formalização da vacina, a gente ainda fica na expectativa, né? Eu fiquei encantada com os seus relatos, com a sua história, e eu acho que a gente precisa pesquisar mais mesmo, falar sobre essa história, o desenvolvimento da região, a importância da região para a história do país. Então, muito obrigada e espero que o retorno seja breve, que consigamos sair desse espaço onde estamos agora, cuidando do corpo e da alma também. Antônia, eu gostaria que você nos comunicasse, nos dissesse o nome da sua página no YouTube e no Facebook para os nossos ouvintes, né, conhecerem seu trabalho também. Obrigada. Eu agradeço imensamente a vocês por essa oportunidade de falar desse trabalho. Eu sou apaixonado por isso, por história, pela história da nossa região, pela história do Brasil. Eu quero deixar bem claro que o objetivo é colocar a nossa região dentro de um contexto da história nacional e mundial, porque o café ele só se tornou uma riqueza aqui na região porque abastecia as fábricas oriundas da Revolução Industrial, tanto nos Estados Unidos quanto no restante da Europa. Então, nós não estamos soltos no tempo e no espaço. Os meus canais, quem quiser, professor Antônio Carlos Silva, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, professor Antônio Carlos Silva. Eu estou à disposição de qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre a região, queira visitar a região. Eu não sou guia de turismo, então eu não posso oferecer guiamento, eu só faço isso com os amigos. Inclusive, vocês estão convidados. Quando quiserem vir à região, será um prazer. Mas as demais pessoas, eu terei o maior prazer de indicar locais, indicar pessoas que fazem isso com muita qualidade, com muita responsabilidade. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato lá pelas redes sociais, eu estou inteira à disposição. Perfeito, Antônio. Muito obrigada e sucesso nos seus projetos e no seu livro recém-lançado que você organizou, né, com seus colegas e com seus alunos. E parabéns por esse projeto. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!